Olá, eu sou a professora Beth Cardoso. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindas todas as pessoas para a nossa quarta e última aula do curso Poética do Sensível, Letramentos na Formação do do sujeito leitor de literatura. Vou falar de novo para ficar bonitinho. Poéticas do Sensível, Letramentos na Formação do sujeito leitor de literatura. Muito bem. Na terceira aula, que foi a última aula que nós estivemos juntos, eu estava discutindo com vocês as principais ideias publicadas no meu artigo, Os Desafios da Mediação e as Possibilidades de Leitura Brincadeira na Formação do Leitor de Poéticas, que foi publicado no e-book distribuído gratuitamente, Trânsitos e Fronteiras Literárias, Ensino. Bom, e eu estava, então, discutindo com vocês as principais ideias em torno dessa minha tese de que a leitura está para a brincadeira, assim como o brinquedo está para o livro, né? Conversamos sobre como isso não tem a ver com livro-brinquedo, né? É mesmo uma provocação do quanto a gente precisa ter uma relação orgânica e, de diversão, de liberdade, né, com o objeto livre. E então eu tinha parado com vocês, tinha parado os comentários na página 193 e falei que ia continuar, né? É o que eu vou fazer agora. Quem está acompanhando essa com o texto em mãos, né? Porque o Samir colocou naquele dia, ele colocou o link, né, do livro para vocês. Então, a leitura brincadeira, né, que é mais ou menos como eu estou chamando, é um outro modo de nomear aqui a mediação, né? Então, ao invés de falar mediação, estou chamando de leitura brincadeira. Ela requer uma boa escolha de livros, com quantidade e variedade de autores, de gêneros, de linguagens, formatos e materiais. Eis aí a primeira função do mediador, nós, né? Selecionar bons livros. A segunda função do mediador envolve ofertar à coleção, criar ambiente de leitura e dar liberdade de corpo, tempo e espaço, para que a brincadeira tenha início. A brincadeira, leitura. Depois disso, estar por perto para assoprar alguns arranhões no joelho ou rir junto com uma boa cambalhota. Que é isso que a gente faz quando as crianças, quando a gente está acompanhando o brincar, não é isso? A gente chega perto quando é requisitado. Pois a leitura requer o corpo do leitor, o seu toque, o olfato, a audição, além da visão. Conforme já apontado por Menguel, e aí eu vou citar, abre aspas, o leitor, ao entrar em contato com o livro, estabelece uma relação íntima, física, da qual todos os sentidos participam. Os olhos colhendo as palavras na página, os ouvidos ecoando os sons que estão sendo lidos, o nariz inalando o cheiro familiar de papel, cola, tinta, papelão ou couro, o tato acariciando a página áspera ou suave, a encadernação macia ou dura, às vezes até mesmo o paladar, quando os dedos do leitor são umedecidos com a língua. Fecha aspas. E para acessar todas essas facetas do livro, o leitor precisa de tempo e de silêncio. Não de silêncio como ausência de ruído, mas um silêncio sobre a leitura, um silêncio sobre o livro, de modo que ele possa verdadeiramente experimentar a obra e brincar com ela. Merleau-Ponty também nos ajuda a entender a centralidade do corpo na leitura, tendo em vista a sua dupla função de mediar a experiência do corpo com o mundo e do mundo com o corpo. O corpo que toca e é tocado, o corpo que lê e é lido. Ou seja, da mesma forma que não existe corpo sem experiência, não existe experiência sem corpo. Abre aspas para o Merleau-Ponty.
A leitura é um confronto entre os corpos gloriosos e impalpáveis da minha fala e a fala do autor. É verdade que ela nos lança a intenção significante de outrem para além de nossos pensamentos próprios, assim como a percepção nos lança as coisas mesmas para além de uma perspectiva do qual só me dou conta depois. Mas esse poder de ultrapassar-me pela leitura, devo ao fato de ser sujeito falante, gesticulação linguística, assim como minha percepção só é possível por meu corpo. Vejo-a, a página do livro, como uma única mancha à distância, porque tenho um olhar e um corpo ativo que me tomam diante das mensagens misteriores, a atitude conveniente para que o espetáculo se organize, se escalone e se equilibre. Fecha aspas. O livro para a infância, especialmente o contemporâneo, com sua inovação, com a sua abordagem na materialidade, né, o livro-objeto, exige a centralidade do corpo do leitor e de seus gestos, como coloca Chartier. Abre aspas agora por um trecho do Chartier. Os gestos de leitura mudam segundo tempo e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao córtex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua compreensão. Fecha aspas. Felizmente, a leitura para crianças está repleta de obras que se oferecem à leitura brincadeira. Aqui eu trago uma pequena amostra, aqui no artigo. Hora de Sair da Banheira Shirley, do John Birmingham, de 2011, a primeira edição é de 78. A Grande Viagem da Senhorita Prudência, da Charlotte Gusteau, que é de 2010, e Maia e Mia, da Débora Barbieri e a Vanessa Presotto, que é de 2018. Um livro inglês, um livro francês e um livro brasileiro. No capítulo, vocês vão ver esses livros todos comentados. Agora, aqui com vocês, eu vou analisar o Hora de Sair da Banheira Chile. Nós vamos analisar e vamos já também pensando nas mediações possíveis, sempre com foco nessa proposta da leitura brincadeira, né? Então, essa seleção que eu fiz desses três livros, A Hora de Sair da Banheira, Shirley, Prudência e a Maimia, eles são livros que eu já selecionei esses livros pensando no potencial de pensarmos a leitura como brincadeira. Então, eles não só se oferecem como brinquedo, né? Como todo bom livro de literatura se oferece. Um objeto para se divertir, para se relacionar com o corpo, né? Para aprender enquanto se diverte, que é o brincar. Mas também são três livros em que brincar é o tema do livro, né? O brincar não é só uma proposta aqui da mediação de Beth Cardoso, mas é também o tema que os autores e as autoras elegeram para narrar a história. Então, para começar, eu vou compartilhar a tela. É um vídeo mostrando o Hora de Sair da Banheira Chile, tá? Então, vou passar uma vez, sem legenda, para vocês poderem ter suas ideias, suas próprias leituras, e a segunda vez com legenda. É um livro de origem de língua inglesa, né? Por isso que na segunda vez eu vou pôr legenda, tá bom? Então, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. Seguir, né?
Vamos lá. Pode compartilhar. Muito bem. A ideia aqui não é muito acompanhar a leitura que a pessoa fez, né? Não é uma leitura dentro da nossa proposta, mas sim de vocês poderem ter uma visão melhor do livro do que essa que eu vou fazendo aqui, tela, página a página. Então, essa é a capa do livro, né? A gente tem na capa o cavalo, né, apontando para. Sempre já comentei isso com vocês, né? A gente vai perceber esse padrão, né? Os ilustradores, os artistas do livro, eles vão colocar os personagens sempre andando da, da esquerda para a direita, né? De modo que a gente tenha vontade de abrir o livro, né? Então, se fosse ao contrário, se o cavalo tivesse cavalo, as pessoas estivessem andando em direção à guarda, a nossa sensação seria a gente estranhar isso, porque o que a gente quer é ver o cavalo está indo para frente, os personagens estão indo para frente, e o leitor vai para frente quando ele faz o quê? Quando ele abre o livro, certo? Bom, ele aberto inteiro, a imagem da capa não vai para a contracapa, tá? Na contracapa a gente vai ter a imagem da mãe secando o chão desse banheiro, né? Onde toda a história se passa. A tradução é do Cláudio Alves Marcondes. Bom, ah, na capa nós temos a menina, que a gente já logo associa com a Shirley, né? Enrolada numa toalha branca com uma flor, né, segurando aqui na bandeira, com o Senhor, que a gente vai rapidamente intuir que é o Pai, né, a bandeira, e depois dentro a gente vai perceber que também
É uma toalha que estará lá no banheiro. E aí a gente abre, né? Então, não é um livro que vai fazer a maior parte aqui, né? Toda, vai aproveitar esse espaço do livro para mostrar o encanamento, né? É um encanamento que vai ali embaixo da banheira. Então você vai ter o encanamento, mas que está povoado com coelhos, uma escada, com uma pessoa que segurando uma bexiga, né? Então parece que o encanamento está sobrepondo a imagem de um castelo, pessoas, né? Tem algo como cartas de um baralho, aves, outra personagem encantada, né? Uma bruxa, né? E assim vai, coruja. E aqui, ó, novamente, o cavalo, quem está montando é um coelho. E os canos todos, né? Então, o cano com essa ideia da passagem, né? Da água que passa. De novo, a gente com as águas, né? Em volta às águas, a gente estava acompanhando na outra aula o livro da Suzy, né? Falando do mar. Bom, e aí a gente abre mais uma página, vem uma página em branco, e depois a gente tem a repetição do título do livro, que a gente vai ter uma imagem que não remete à banheira ou ao banheiro. A gente tem uma imagem bucólica, né? Quase que assim, medieval, com castelos e os cavaleiros. Tudo bem, vamos para frente. Agora sim, a gente tem do nosso lado direito, a página em branco, e do lado esquerdo, a primeira cena, a primeira cena da história. A, a Sheila está na banheira e a mãe está ali naquele gesto, né? Ela segura uma toalha, ela está fechando a água, tem os brinquedinhos na água, e a Shirley está com uma carinha um pouco de quem não está concordando com o que a mãe está dizendo. A mãe está dizendo o quê? Shirley, você ouviu o que eu disse? A Shirley está fazendo carinha de quem se ouviu, não está concordando. E aí a gente começa com esse jogo de do lado esquerdo ter a mãe com o seu dia a dia, a sua tarefa, de arrumar, deixar a casa organizada, de cuidar da agenda da Shirley, de levar, tirar, pôr a Shirley no banho, tirar a Shirley do banho, e do lado direito, Shirley, com o seu mundo imaginário. Então, aqui, o que que nós temos escrito? Não deixou o sabonete na água de novo, deixou? É a mãe dela fazendo uma espécie de checklist pós-banho. Deixou o sabonete na água? Não, mas olha, a mãe dela já é assim, né? Exausta, que eu imagino todo dia é isso, né? Checar o banho da Sheila. Enquanto ela pergunta isso, ela está se pesando, né? Uma balança assim, de banheiro, e ela está se pesando. Atenção que essa toalha aqui jogada na cadeira não é a toalha da Sheila, né? Mas vai aparecer mais para frente. Muito bem, enquanto ela está preocupada com quanto ela está pesando e se a Shirley deixou o sabonete na banheira ou não, a Shirley começa na sua viagem. Veja que o banho já acabou, mas a Shirley começa numa viagem imaginária, onde ela vai. O sabonete realmente estava, como a mãe suspeitou, o sabonete está assim, na banheira. Mas a Shirley foi literalmente para o ralo, para o mundo da imaginação, montada num patinho que estava lá de plástico. Ela montou o patinho e pegou o rumo do mundo imaginário por meio do ralo, onde ela vai encontrar as águas da imaginação. Voltamos para a mãe. Ela continua no banheiro, buscando o seu dia a dia. Você precisa tomar banho mais vezes, Shirley. Que é ela dando uma espécie de bronca na menina, né? Que é aquele velho roteiro que quem é mãe, quem é pai conhece. Eles nunca querem entrar para tomar banho, depois eles não querem sair, né?
E a Shirley, então, lembra que a gente deixou ela no cano? Ela vai sair desse cano direto para um rio. E esse rio desemboca num lugar bucólico, que a gente agora vai explorar, junto com a Shirley. Os dois mundos, o mundo da mãe da Shirley e o mundo imaginário da Shirley. A mãe da Shirley continua. Agora ela está ali lavando algumas coisas na pia do banheiro, organizando o banheiro, e ela diz: muita gente nem tem banheiro em casa, né? É um discurso também bem presente na maternagem, na paternagem, né? Que é assim, querendo que os filhos valorizem o que eles têm. Shirley está prestando atenção na mãe? Não. Shirley está brincando, aproveitando os seus momentos dentro da água. Então, aqui é uma imagem em que vai aparecer os cavaleiros, né? Olha o patinho que brinca com ela na banheira, a toalha que a mãe dela deu para ela se enxugar na imaginação, vira um vestido, né? Aqui a gente tem uma toalha de adulto, que também entra na imaginação desses cavaleiros que vão aí aparecer na brincadeira da Shirley. E a mãe dela continua: foi você que usou essa toalha ou foi seu pai? Continua na organização do ambiente. E Shirley continua viajando. Já que a mãe menciona o pai, parece aqui uma parceria com um homem, né? Não sabemos se na imaginação da Shirley é um pai, se é um príncipe, né? E a mãe dela continua: por que você sempre larga as roupas no chão? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que você sempre. Olha a mãe dela, pegando as coisas que Shirley deixou espalhada no banheiro. E Shirley se espalhando pela grama, se espalhando pela floresta, correndo com reis, princesas, né? Explorando aí esse mundo imaginário, nesse restinho de banho da banheira. E a mãe dela continua: essa blusa estava limpinha hoje de manhã. Olha agora. Mais uma bronca que Shirley leva. E Shirley não se abala, né? Shirley continua, agora ela está no castelo, acompanhada do rei e da rainha, observando o seu pato, que costuma estar com ela na banheira, agora usufruindo aqui desse rio que cerca esse castelo. Não sei por que você não aprende a dobrar a roupa direito. Mãe da Shirley dobrando as meias e reclamando que Shirley não dobra as coisas direito. E Shirley, com uma cena mais de perto do rei e da rainha, tocando instrumentos que, na verdade, são patos de plásticos para acompanhar o banho. Shirley, tenho muito o que fazer e não posso ficar o tempo todo arrumando a sua bagunça. A mãe dela decreta, mas ela está cansada. Ela está penteando o cabelo, né? Não está prestando muita atenção na Shirley, né? Ela está querendo mais organizar o banheiro, tirar a Shirley de lá e tocar a vida dela. E a Shirley também não está prestando atenção na mãe dela. O que ela quer mesmo é brincar, né? Então, aqui, o rei monta um dos patos de borracha da banheira, ela em outro, a rainha em outro, e eles estão brincando de lutar. Espera um pouco, que eu já te trago um pijama. A mãe dela, diante do silêncio, né? Que a gente pode imaginar o silêncio que a Shirley está fazendo porque a cabecinha dela está viajando. A mãe dela sai para pegar um pijama. Tá bom. E Shirley, dando aí, empurrando a rainha para fora do pato. Será que essa rainha representa a mãe dela? Será que esse empurrão aqui de brincadeira quer dizer alguma coisa? Eu não sei. Mas é Shirley brincando, né? Imaginação é livre. Olha só isso. Tá tudo molhado. A mãe dela volta e vê que o chão tá todo molhado. Essa imagem que vem depois na contracapa. Tudo molhado. Olha quando esses mundos se juntam, lembra quando a gente leu a Suzy Lee juntos, que eu
falei para vocês da questão da margem, né? De como a onda invadia a margem, de como a menina invadia a outra margem e o mundo se transformava num só. Aqui também tem esse jogo, é um livro mais antigo, 1978, mas aqui já tem esse jogo também, né? Porque os mundos estão sendo unidos não na imagem em si, né? Mas pela similaridade das ações. Então a mãe dela, de repente, viu o chão todo molhado. E na imaginação da Chile, o que a gente tem é o rei, que é um mais pesado, caindo nela, derruba o rei. Ela tinha derrubado a rainha naquela imagem anterior, e nessa imagem ela derruba o rei na água. Quando uma pessoa mais pesada cai na água, a água transborda, não é? Então, essa água que transborda na imaginação é a água que a mãe dela está limpando, porque talvez tenha uma terceira imagem sugerida aqui, não está aqui, mas está sugerida, de que a Shirley esteja pulando na banheira, né? De que naquela cena anterior, vou virar, vou voltar. Nessa cena em que ela está derrubando a mãe, na imaginação, pode ser que ela tenha pulado na banheira. E depois ela tenha pulado de novo na banheira, né? Imitando essa brincadeira, essa luta, né? Que ela está tendo imaginariamente com esse rei, com essa rainha. E na vida real, entre aspas, a água extrapolou a banheira e foi para o chão. E a mãe da Shirley sempre fazendo o que ela faz, né? Cuidando da organização do ambiente. E agora aqui ela tá bom, tá, gente? Não tem texto verbal, mas a gente sabe que essa mão na cintura, a Shirley de pé olhando com essa carinha, não deve ser coisa boa, né? Ela deve estar pondo um ponto final nessa molhadeira toda, nessa perda de tempo, né? Que é o brincar, né? O adulto olhando para uma criança brincar, sem entender o que que a criança está fazendo, né? E aí, a página em branco, porque toda a brincadeira acabou, né? O que a gente tem é o espaço do adulto, do pensamento do adulto, do raciocínio do adulto, que só viu aqui perda de tempo, sujeira, bagunça, né, desobediência. E esse olhar do adultocentrismo ganha o livro, né, porque a imaginação acaba. Ele corta a brincadeira, corta a imaginação. Ou não, porque no mundo submerso, no mundo da imaginação, no mundo do encanamento, tudo permanece, tudo continua. A brincadeira não para nunca, né? Então, veja, esse livro, ele é muito especial aqui para a tese em questão, porque ele traz vivamente a ideia de que o adulto não consegue entender, a maioria dos, né, gente? É, não consegue entender, não consegue perceber, vivenciar o brincar, né? Os momentos de brincadeira precisam ser os momentos em que existe um brinquedo, né? Como a gente viu lá com Benjamin, com Walter Benjamin, geralmente é um brinquedo eletrônico, um brinquedo que é, é, foi consumido, né? Foi um gesto de consumir, e que vai. Aí ele tem uma pilha, ele tem um horário para brincar, né? Põe tira da caixa, guarda na caixa, põe em cima da estante. Isso é o brincar. Mas essa brincadeira espontânea, né? Onde a criança transforma a caixa em foguete, onde a banheira se transforma num reino encantado, né? Onde o quarto se transforma num ateliê de arte, repleto de criaturas mágicas, dragões, né? Príncipes, princesas, feiticeiros e feiticeiras, né? Esse brincar, que é o brincar do imaginário, o adultocentrismo, ele tem dificuldade. Primeiro porque ele está barrado, né? A criança se resolve muito bem na sua imaginação. Ela não precisa nem do adulto e ela não precisa de objetos específicos. Ela transforma o patinho de borracha em brinquedo, a toalha em brinquedo, o sabonete em brinquedo,
né? A água em brinquedo, a banheira em brinquedo, o banheiro vira um grande brinquedo. Mas ela não precisa, a única coisa que ela precisa do adulto para efetivar essa brincadeira, essa imaginação, ela precisa de liberdade. Ela precisa que o adulto não interfira, né? Então, veja, o autor, o Burnigan, ele foi muito feliz aqui, né? Porque ele coloca a mãe tentando interferir, tentando pôr um fim naquele momento que ela não estava entendendo como uma brincadeira, ela estava entendendo como uma perda de tempo e como um banho desorganizado, mas a Shirley ignora, né? A Shirley vai ignorando, 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 mas chega um ponto que o adulto centrismo e o adulto se impõem, e aí a brincadeira acaba. E aí a Shirley fica sem graça, né? Mas o autor ainda mantém a gente nesse esperançar de que a brincadeira não acaba nunca, porque a imaginação não acaba nunca, porque as infâncias estão aí para protegê-la, né? Então, eu acho um livro encantador, com uma mensagem muito importante, né? E como que a gente pode pensar na mediação desse livro, né? É, bom, primeiro, eu acho que é um livro que não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho esse livro, ele dá aquela, o narrador, né, dá aquela piscadela para o leitor criança, né? Ele está se comunicando diretamente com as crianças. Acho que é um livro que as crianças entendem muito mais, se identificam, porque o ponto de vista que prevalece aqui é o ponto de vista da criança, não da mãe, né? As crianças se identificam, olha, comigo é assim também, né? Eu também não tenho banheiro em casa, mas tomo banho de bacia, quando meu irmãozinho pequeno tá tomando banho na banheirinha dele, eu também fico junto, né? Tomo banho de mangueira, né? Porque a infância tem muitos pontos de encontro com essa água, né? Com essa água do banho, né? Gosto de pensar nisso até. A água é tão sagrada, né? Não é? Tão presente nos batismos, enfim. A água é sagrada para a imaginação, né? E a criança, a infância tem essa relação, tá, de encantamento, de brincar com a água. Na verdade, todos nós, né? Mas é que a gente envelhece e vai se distanciando da magia da vida, né? Mas então, o ponto de vista aqui é o ponto de vista da criança, tá? Então, o leitor criança, ele se sente contemplado pelo livro, ele se sente abraçado pelo livro, né? É um livro que celebra a bagunça, é um livro que celebra a desordem, é um livro que entende que um patinho de borracha não é só um patinho de borracha, né? É um cavalo, é um instrumento, né? É um amigo. E, então a criança se envolve com essa leitura, né? E aí, penso que a grande lição de mediação que o livro traz pronta para o mediador adulto é que deixa a sua criança brincar com o livro, né? Vamos pensar nesse livro como a banheira da Shirley. Como a sua criança quer ler esse livro e ela resolve, né? Então a gente pode ir parando nas telas, né? E perguntando, vamos voltar, vamos para frente, como é com você? Né? Como é a sua hora do banho, ou como já foi a sua hora do banho, acolher o que a criança tem para dizer, né? Se que ela te diga que ela não gosta de tomar banho, né? Que na casa dela o banho tem que ser muito rápido, que tem que economizar água, tudo bem, isso tem que ser acolhido também, né? Vamos dizer, a brincadeira não deu certo, eles não toparam essa brincadeira, e tudo bem também, né? É por isso que a gente faz mediação de vários livros, em vários momentos, nem todas dão muito certo, né? Mas eu acho que essa aqui tem potencial para ser uma mediação que renda muita troca, muita partilha de experiência entre o mediador e a criança e entre as crianças, né? Que elas vão ter aí memórias vindo, né? Ou planejamentos, né? De banhos futuros, de brincadeiras futuras, né? E algo que eu acho que a mediação tem que aproveitar aqui, quando leva esse livro, que é especular, perguntar para a criança, como que você vê essa reação da mãe, né?
pedir para elas falarem um pouco, porque nessa resposta vem um pouco de como elas gostam de ter o mundo mediado pelos adultos. E essas respostas podem ser um tesouro para você nas suas próximas mediações, né? Elas podem aí dar dicas de como elas se sentem mais ou menos confortável com a presença, com a interferência dos adultos no seu brincar. Que se vocês concordaram comigo no argumento que eu desenvolvi no artigo, o brincar equivale ao ler, né? Então, quando elas, durante toda a mediação, vocês vão estar falando sobre brincar, mas você, mediador atento, vai estar entendendo que vocês estão falando sobre ler, tá bom? E isso pode ser um grande aprendizado para como mediar as próximas leituras com as suas crianças. Então, eu gosto até de sugerir, né, que esse livro, o Hora de Sair da Banheira, Chile, ou o Prudência, né, ou o Mia Maioria, que, se eu não me engano, é parte do acervo da prefeitura, podem ser livros para serem lidos no início de um projeto, de um início de um semestre, de um início de turma, porque eles é um tipo de livro que vai ajudar você a entender qual é a mediação que a sua turma precisa, que a sua criança precisa, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo e vou desejar a vocês boas leituras, boas reflexões, boas meditações, que a gente se encontre no segundo curso, que já está para começar, né? Onde todas essas questões vão retornar, vão ser ampliadas, né? Outros caminhos, outras possibilidades. Quero muito ouvir vocês também da experiência riquíssima que vocês têm em sala de aula. E eu vou deixar um formulário para vocês responderem avaliando aqui o nosso curso, registrando um pouco das suas percepções. Não é um formulário longo, mas é importante que vocês respondam, tá bom? Vai valer como um trabalho de final de uma atividade de final desse curso, dessa formação, tá bom? Agradeço muito a companhia e a gente se encontra.